Imagine um cenário permeado por malevolência e decadência, onde os seres humanos anseiam estabelecer conexões com seres angelicais. Filhas acabam concebendo filhos de seus próprios pais. Hoje, vamos nos aprofundar na narrativa de Ló, um homem cujas decisões o colocaram no epicentro de eventos extraordinários. Esteja preparado para testemunhar o julgamento e a ira divina que culminarão na aniquilação de uma civilização. À luz disso, peço seu apoio expresso através de curtidas e inscrição no canal. Convido você a ficar conosco até a conclusão desta intrigante história. Por que as filhas de Ló se deitaram com o próprio pai? A história completa de Ló na Bíblia. Os primeiros relatos de Ló na Bíblia são registrados no livro de Gênesis, a partir do capítulo 11. A história de Ló, uma figura bíblica, começa com incerteza sobre a origem e significado de seu nome. Alguns estudiosos sugerem que pode representar a ideia de um véu de cobertura, indicando assim uma referência à importância de se apresentar bem diante dos outros. Segundo a Bíblia, após a morte de seu pai, Ló saiu de Ur dos Caldeus e viajou para Harã, acompanhado por seu avô Tera, seu tio Abraão e Sarai. Quando Abraão saiu de Harã após a morte de Tera, Ló o seguiu até Canaã. Durante um período de grande fome em Canaã, Ló e Abraão desceram para o Egito e se estabeleceram lá. No entanto, após ser enganado, o faraó do Egito expulsou Abraão e Sarai, fazendo com que Ló retornasse com eles para Canaã. Durante esse tempo, tanto Abraão quanto Ló prosperaram significativamente, suas manadas cresceram a ponto de a região não poder mais acomodar ambos, levando a disputas entre seus pastores. O contraste entre Abraão e Ló na narrativa bíblica é evidenciado principalmente pelas escolhas fundamentais que fazem diante das oportunidades e desafios apresentados em suas jornadas. Abraão é caracterizado por sua obediência e confiança nas promessas de Deus, o que se reflete em como ele conduz sua vida. Sua fé guia suas escolhas, tornando-se um exemplo notável de alguém que coloca a vontade divina acima dos interesses terrenos. É essencial lembrar o episódio dos 3 visitantes misteriosos em Manre. Um dia, Abraão está sentado à entrada de sua tenda, debaixo dos carvalhos de Manre, quando percebe de repente a presença de 3 homens diante dele. A intensidade do relato sugere que esses visitantes possuem uma natureza extraordinária, já que Abraão rapidamente se prostra em reverência diante deles. Nesse momento, ele demonstra uma hospitalidade notável, convidando-os a ficar e descansar, enquanto oferece água para lavarem os pés e comida para restaurar suas forças. Durante esse encontro, Abraão e Sara recebem notícias surpreendentes e transformadoras. Um dos visitantes revela que, na mesma época do ano seguinte, Sara, embora já idosa, teria um filho. Esta promessa divina se alinha com a anterior, na qual Deus havia assegurado a Abraão uma descendência numerosa, comparável às estrelas do céu. A história da visita em Manre não apenas destaca a hospitalidade exemplar de Abraão, mas também revela a natureza íntima e pessoal do relacionamento entre Deus e seu fiel servo. Por outro lado, Ló parece ser cada vez mais influenciado pelas tentações do mundo material e atraído por oportunidades aparentemente prósperas. Por esses motivos, Abraão e Ló decidiram seguir caminhos separados. No momento da separação, Abraão generosamente permitiu que Ló escolhesse a terra que ocuparia primeiro. A decisão de Abraão de se separar de Ló, buscando preservar a harmonia e evitar conflitos, enfatiza a maturidade espiritual deste patriarca, que valoriza a paz e a comunhão com Deus acima das disputas materiais. Ló escolheu as luxuriantes planícies do Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. Ele foi atraído pela beleza e fertilidade da região, permitindo-se ser influenciado por considerações puramente materiais. Esta decisão, embora compreensível do ponto de vista humano, destaca a vulnerabilidade de Ló às atrações do mundo, em contraste com a firmeza espiritual de Abraão. Após a separação, Ló se estabeleceu em Sodoma, onde rapidamente se envolveu nos assuntos locais e parece ter alcançado uma posição social proeminente. No entanto, a Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos, uma situação que perturbou profundamente Ló. No Novo Testamento, o AP
Apóstolo Pedro descreve o sofrimento constante de Ló ao testemunhar o mal que assolava a cidade onde residia. Enquanto Ló estava em Sodoma, ocorreu uma batalha em que os reis da Mesopotâmia derrotaram as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Neste conflito, todos os bens de Sodoma foram saqueados e muitos habitantes, incluindo Ló, foram capturados. Ao saber do incidente, Abraão organizou uma força de resgate que, em uma batalha noturna, derrotou o exército inimigo e recuperou os pertences de Ló. Foi durante esse episódio que Abraão encontrou Melquisedeque. Apesar da guerra envolvendo Sodoma, Ló escolheu não deixar a cidade, e sua história continua sendo narrada na Bíblia. A narrativa continua com a visita dos anjos a Sodoma, uma cidade imersa no caos e na perversão. A presença divina na cidade corrupta destaca a preocupação de Deus com a humanidade. Gracioso Deus, lento para se irritar, abundante em amor e fidelidade. Esta declaração destaca a disposição de Deus em ouvir as súplicas de seus servos e sua prontidão para agir com compaixão em resposta a intercessões fervorosas. A história revela não apenas a compaixão divina, mas também a importância da persistência na busca da justiça e da misericórdia. Quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata um evento significativo antes da destruição de Sodoma. Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Este resgate ocorreu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com a aliança estabelecida com Abraão. Diante da insistência dos habitantes de Sodoma em capturar os anjos, eles afligiram os homens com cegueira. Os anjos então ordenaram a Ló que levasse sua família para fora da cidade condenada. Ló hesitou, exigindo que os anjos o conduzissem à força para fora da cidade. Durante a fuga, a família foi avisada para não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu a esta ordem e foi transformada em uma coluna de sal. Esta transformação dramática serve como uma representação das consequências quando desprezamos a orientação divina. A esposa de Ló transformada em uma coluna de sal ilustra de forma marcante as consequências morais das escolhas. Ló, embora poupado da destruição iminente, não está isento das consequências morais de suas decisões. Sua escolha de habitar perto de Sodoma expôs sua família a um ambiente corrosivo, revelando sua luta para manter a integridade moral em meio à corrupção circundante. Esta luta de Ló ressoa com os desafios contemporâneos enfrentados pelos cristãos em sociedades permeadas por valores opostos aos ensinamentos bíblicos. Depois de deixar Sodoma, Ló e suas 2 filhas buscaram refúgio em uma pequena cidade, temendo por suas vidas. Eles se refugiaram em uma caverna em uma região montanhosa, demonstrando hesitação em confiar plenamente no plano de Deus, uma atitude que contrasta com a confiança inabalável demonstrada por Abraão durante sua jornada, mesmo diante de incertezas e desafios. A escolha de Ló de se refugiar em uma caverna representa, de certa forma, a tendência humana de buscar isolamento diante da adversidade. A caverna simboliza não apenas um abrigo físico, mas também um estado de isolamento emocional e espiritual. Isso levanta a questão de como experiências traumáticas podem afetar a capacidade de alguém se envolver plenamente na vida e nos relacionamentos. Foi neste lugar que ocorreu um terrível evento, fazendo com que as filhas de Ló temessem por sua segurança. Preocupadas em preservar a linhagem da família, se sentindo isoladas e sem perspectivas de encontrar maridos, elas elaboraram um plano. Em determinado momento, as filhas de Ló embriagaram seu pai, impulsionadas pela falta de compreensão das normas morais e éticas. Cada uma se deitou com Ló em noites sucessivas, buscando gerar descendência desta união incestuosa. Dessa união nasceram Moabe e Ben-Ami, dando origem às nações dos Moabitas e Amonitas, respectivamente. Esses povos causaram vários problemas para os israelitas ao longo da história bíblica. A narrativa sobre Ló na Bíblia continua destacando sua relação complexa e controversa com suas filhas após os eventos. A maldade se alinha com a mensagem de Jeremias 23:4, enfatizando a atenção de Deus ao clamor resultante da injustiça. Esta situação ressoa com a mensagem bíblica de que Deus é vigilante e está disposto a agir diante do mal.
O Senhor declara sua intenção de investigar os pecados de Sodoma, revelando sua justiça e rejeição à iniquidade. No entanto, diante de tal decepção, Deus decide destruir a cidade. A narrativa destaca a depravação dos habitantes de Sodoma, evidente em como receberam os anjos do Senhor. O comportamento pecaminoso dos homens na cidade, desejando se envolver em relações sexuais com os anjos, foi uma das principais razões para a destruição da cidade. Durante esse tumulto, Ló tentou acalmar a situação de maneira controversa, oferecendo suas filhas aos homens da cidade, refletindo sua fraqueza e os efeitos nocivos da cidade sobre ele. Neste momento, a Bíblia mergulha na corajosa intercessão de Abraão diante do Senhor, revelando uma busca genuína por compreender a justiça divina. Ciente da iminente destruição de Sodoma, Abraão ousa questionar a Deus sobre a possibilidade de poupar os justos junto com os ímpios. Este diálogo audacioso ressoa com a exortação em Tiago 5,16, enfatizando que a oração de uma pessoa justa pode ter efeitos poderosos. A narrativa continua com a negociação audaciosa entre Abraão e Deus, na qual Abraão questiona a possibilidade de poupar a cidade por causa dos justos. O Salmo 86,15 expressa esse contexto, declarando: "Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e clemente, paciente e grande em amor e fidelidade." No entanto, após este ponto, a história de Ló permanece sem mais detalhes. É incerto se ele conseguiu reconstruir sua vida ou se encerrou seus dias na caverna nas montanhas onde ocorreram os eventos com suas filhas. É importante notar que o apóstolo Pedro menciona Ló em sua segunda epístola, especificamente nos versículos 7 e 8 do capítulo 2. Este trecho é outra referência ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra no Novo Testamento. Jesus também menciona Ló no Evangelho de Lucas, em um contexto apocalíptico, lembrando a destruição de Sodoma e Gomorra e a salvação de Ló. Este relato serve como um lembrete para os últimos dias, enfatizando a importância da prontidão e obediência a Deus. O relato bíblico mostra que Ló teve a oportunidade de aprender com Abraão, reconhecido como o pai da fé. No entanto, ao contrário de seu tio, Ló não seguiu o caminho da fé, escolhendo ser guiado por suas próprias percepções e desejos. Essa abordagem pessoal resultou em aflições significativas e deixou marcas profundas em sua família. A história de Ló serve como um exemplo das consequências de escolhas baseadas mais em visões pessoais do que na fé e orientação divina. Há lições valiosas para a vida cristã contemporânea que emergem deste relato. A narrativa de Sodoma e Gomorra destaca a importância de tomar decisões éticas mesmo diante de pressões culturais adversas. Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta os crentes a não se conformarem com os padrões do mundo, mas a serem renovados pela transformação da mente, conforme mencionado em Romanos 12:2. Este trecho destaca a necessidade de os cristãos contemporâneos permanecerem firmes em sua fé e valores morais, independentemente de influências externas. Que a história de Ló seja uma fonte de inspiração para você. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e envie este vídeo para seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. Até logo!